verdade que ouvimos hoje, especialmente na primeira leitura, foi sacramento de forma já no Antigo Testamento, primeiro livro do Gênesis, quando nossos pais pecaram, perderam a graça, mas confessaram o pecado, como escutamos aqui, da boca do próprio Adão, quando nosso Senhor o interroga, né? Eu comi. Ele confessou o seu pecado. O que fizestes? No Antigo Testamento, escutamos a narrativa do Gênesis falar sobre a queda dos nossos primeiros pais, desobediência contra Deus e sua autoridade divina, sua vontade revelada, já no proto-evangelho, assim chamado do Gênesis, está no Antigo Testamento, e que nos faz lembrar da graça que Deus concedeu ao homem quando criou a sua imagem e semelhança, colocou a graça santificante na alma e queria que essa graça permanecesse na alma por todo sempre, no jardim, no paraíso terreno e por toda a eternidade depois no paraíso celeste. Mas infelizmente não foi assim. O homem decaiu-se da sua primeira graça, a graça divina, e perdeu, portanto, o céu, perdeu o paraíso, tanto que foram expulsos. Mas aqui houve uma confissão sacramental, não foi sacramental, mas foi uma confissão dos pecados. Tanto Adão como Eva confessaram seus pecados, quando nosso Senhor o interrogou. Disse assim: não terás comido da árvore que eu te havia proibido comer? Verdade, a mulher me puseste ao meu lado, a mulher que puseste ao meu lado, foi ela que me deu daquela árvore, do fruto daquela árvore, e eu comi. A mesma coisa aconteceu também quando interrogou a Eva. A serpente me enganou. Verdade, a serpente enganou o tentador, a antiga serpente, né, do paraíso, assim conhecido, Satanás, aquele que divide, aquele que causa a divisão das almas, portanto faz perdê-las. Desde o paraíso até os nossos dias continua a mesma coisa, a mesma tentação da serpente que quer arrancar das almas a graça de Deus, a mesma fragilidade do homem que pela desobediência afasta-se do coração de Deus, do coração de Jesus, do coração da sua promessa, que é a eternidade, que é o céu, que é a bem-aventurança, que é o paraíso, que é o seio de Deus, o seio de Abraão, assim chamado. O homem na sua fraqueza continua se afastando desta graça, pecando e perdendo o céu. É bom lembrar que o pecado mortal, como assim define a Santa Igreja, nos afasta do bem maior, que é o bem do céu. Nos tornamos inimigos de Deus, como Adão e Eva se tornaram, mas ainda com possibilidade de regeneração, como assim sabemos que aconteceu. O homem antigo, os nossos pais antigos, nosso primeiro Adão, foi regenerado pelo novo Adão, Jesus Cristo, que se fazendo homem no seio da Virgem Maria, assumindo a natureza humana, todo o pecado dos nossos pais, até o último homem deste mundo, assumiu Jesus nos seus ombros, carregando a sua cruz, a cruz pequenininha aqui, carregando a sua cruz para a nossa santificação e redenção. Derramou todo o seu sangue, como celebramos sexta-feira passada, o mistério da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então não poupou nenhuma gota de sangue, derramou todo o seu sangue com a lança transpassada do lado direito do seu coração. Aí está o amor misericordioso de Jesus, que convida cada alma ao arrependimento sincero, como Adão aqui também. Eu comi, reconheço que fui fraco, que não soube conservar na minha alma a tua graça, que não soube obedecer aos teus mandamentos, que não soube cumprir a tua vontade, mas estou aqui na minha miséria, na minha imensidão da minha miséria, querendo o perdão dos meus pecados, desejando a tua misericórdia, que é infinita. O seu coração mostra esta misericórdia no alto da cruz, padecendo, sofrendo por nossas faltas, por nossos pecados. Está Deus nos convidando a cada dia. Aquela parábola do filho pródigo, capítulo 15 de São Lucas, nos mostra claramente a confissão sacramental. O filho que esbanja seus bens,
Que bens são esses? São os bens da graça, os bens sobrenaturais, que Deus ao criar infundiu na alma e no coração do homem. Este homem despoja, deixa-se perder todos esses bens por um vil bem, como São Paulo fala aqui na sua carta hoje. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esses bens que não se vê são os bens sobrenaturais que Deus deu ao homem, mas o homem perde com facilidade porque é fraco. Então o filho pródigo desbanjou todos esses bens e se afastou da casa do Pai. A casa do Pai é a igreja, é o céu, é o lugar onde Deus pode se unir a nós, como estava no paraíso com Adão. Nem sequer Adão, perguntava, aliás, Deus perguntou, por que se escondes, Porque estou nu. Por acaso comeste do fruto da árvore? Reconheceu, porque abriu os seus olhos por causa da consciência que ele tinha do bem e do mal, que não teria se não tivesse desobedecido a Deus. Então a casa de Deus é a Santa Igreja, é o lugar que nos encontramos com o nosso Senhor de modo mais sublime nos mistérios santíssimos, que é a Santíssima Eucaristia, o corpo, o sangue, a alma, a divindade, o perdão dos pecados na confissão sacramental com arrependimento. O filho pródigo caiu em si. Primeiro, exame de consciência. Caí em si. Pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Primeira coisa, contrição. Depois do exame de consciência bem feito, arrepender-se dos nossos pecados. Condoer na alma. Contrição é coração contrito, coração quebrado, estraçalhado pela ofensa que fazemos a Deus. Primeira coisa, arrepender dos nossos pecados. Depois, procurar fazer uma boa confissão, como o filho pródigo fez. E voltarei para a casa do meu pai. Esse retorno, Conversão é isso, é retornar, é voltar, e custa para nós. Custa sacrifício, reconhecer nossa miséria e confessar com todas as palavras os nossos pecados. Confessar bem, com arrependimento, e falar todos os pecados mortais depois do batismo, que assim cometemos. Você ficar enrolando, é bom sempre na confissão falar com propriedade, todos os pecados que cometemos. Às vezes precisamos do conselho, é bom que façamos, também peçamos, mas sempre ser mais direto, falar o pecado com propriedade, em espécie e número, precisa falar o número. Aproximadamente pequei tantas vezes, ou pequei certamente tantas vezes esse pecado. E não ser genérico, não ficar rodeando, mas ir à realidade do pecado, não esmiuçar, não precisa esmiuçar o pecado, explicar e falar minuciosamente, mas tem que dizer em espécie o nome do pecado. Por exemplo, contra a castidade, é muito comum os penitentes dizer, pequei contra a castidade. Isso não é suficiente, porque a castidade tem muitos pecados. O padre não tem que ficar descobrir qual é o pecado que ele cometeu, mesmo porque precisa orientar em cada espécie de pecado distinta. Precisamos dizer, então, pequei contra a castidade, dizer o nome do pecado. Tem muitos. Por exemplo, o que é muito comum hoje, infelizmente, a pornografia, está aí espalhada pelo mundo, entrando nas casas, nos corações e nas almas, especialmente nos meios de comunicações modernos, que não poupam, porque é do mundo. A serpente aproveita nessas ocasiões para poder perder as almas. Está aí, disseminada a pornografia, infestando as almas, os corações das crianças, os jovens, os adultos também. Amados irmãos, então dizer, pequei contra Deus, cometi, vi pornografia, pronto, isso é o pecado, é a espécie do pecado. Então, primeiro, arrepender-se, antes fazer um bom exame de consciência e contar os pecados em espécie e número, com um propósito firme e sincero de não mais pecar. Como o filho pródigo também fez, voltou para a casa do pai e confessou os pecados, arrependido, mas o pai não falou nada. Abraçou, colocou anel no dedo, uma roupa, mandou matar um novilho para fazer a festa, porque meu filho que estava morto, voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esse reencontro de Deus com a alma penitente, eis o mistério mais sublime do coração de Jesus, da sua misericórdia. Na Páscoa, primeiro domingo depois da Páscoa, celebramos esse mistério da confissão, do arrependimento, da reconciliação, da misericórdia de Deus, que encontra o penitente e dá a graça do perdão. Mas precisa se arrepender com sinceridade,
com vontade firme, evitar a ocasião de pecado, afastar-se das ocasiões com toda a vontade e firmeza. E são tantas ocasiões, algumas nós procuramos, outras nos deparamos, mas fugir como o diabo foge da cruz, aquele ditado comum, fugir da ocasião. Quem não quer pecar, foge da ocasião de pecar. Se teu olho pega contra ti, diz Jesus, arranca-o e joga fora. Se teu braço pega contra ti, corta-o e lança-o fora. É melhor entrar com um só olho, com um só braço e com só uma perna no céu, que com os dois no inferno. E o inferno existe e é eterno, e é para as almas que não se arrependem, que não confessam, que não querem amar a Deus, que não querem ir para o paraíso e para o céu. Esta contrição, esse arrependimento, esta vontade sincera de não pecar tem que estar em nós. Se não temos essa graça de poder se arrepender, pedir, Senhor, dai-me a graça do arrependimento, dai-me a vontade firme de afastar das ocasiões de pecado e buscar o teu coração no sacramento e buscar a confissão, porque está ali o lugar da graça, o lugar onde o sangue de Jesus é derramado sobre o penitente pelas nossas mãos, pelo qual nós somos chamados pela nossa ordem, como ministro de Cristo, da absolvição dos pecados, e o sangue de Jesus por nossas mãos lava a alma do penitente e o torna branquinho como a neve, igual no batismo, igual a criança que recebe o batismo. É assim que nossa alma fica depois de uma boa e santa confissão, amados irmãos. Se porventura em nossa trajetória de vida, nossa consciência acusa de pecados não confessados, que omitimos por medo, vergonha, coisa parecida, devemos buscar e voltar a fazer uma boa confissão sacramental, porque esses pecados não confessados graves, se assim não foram perdoados. Pior, a confissão fica inválida e sacrílega, como hoje escutamos aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é a mesma coisa de confissão sacrílega, mas vai dizer, a confissão sacrílega nos dá a possibilidade de voltar e fazer uma outra confissão geral, se possível, necessária, para poder lavar e purificar todos os pecados mortais depois do batismo, que tem que ser passado pelo sacramento da penitência. Todos os pecados depois do batismo tem que ser passado pelas chaves de Pedro, que é a absolvição sacramental. Não tem outro caminho. 2 tábuas da salvação, o batismo e a confissão. Devemos buscar esse sacramento com força, com alegria também no coração, como o Salmo hoje diz para nós. Mas convosco está o perdão, para que sejais temido. Espero no Senhor, espera minha alma no Senhor, confiando na sua palavra. Então, ter essa confiança no coração e na alma, que Deus está disposto a me acolher, que eu devo desejar buscar o perdão e a misericórdia divina. Está sempre disposto a me abraçar como o pai do filho pródigo, que abraçou o seu filho e fez festa porque ele voltou reconciliado com ele pelo arrependimento, pela confissão que fez, e o pai absolveu com sua graça misericordiosa. Mas o pecado que hoje aqui escutamos no Santo Evangelho, que Jesus, pregando para os seus, encontrou diante daqueles que o acusavam uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É pelo dedo de Beelzebu que expulsa os demônios. Jesus expulsa pelo dedo de Deus, como fala outra passagem do Evangelho, assim como Moisés, com sua mão, com seu cajado, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, foi o dedo de Deus. Não, mas foi o dedo de Satanás que fez também o cajado dos faraós mudassem em serpentes, que foram engolidas pelo cajado virado de serpente de Moisés. Ali estava Deus com o seu dedo, realizando milagres, sinais e prodígios, para que os homens reconhecessem a sua submissão sobre Deus, que é Senhor de todas as coisas, todos os homens. E aqui os homens não conseguiram reconhecer Jesus como Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Verbo feito carne. Mas aqui foi negado diante dos olhos, diante dos sinais visíveis que Nosso Senhor realizava. Pelo contrário, não só negavam reconhecer Jesus como Deus e Senhor, como Messias prometido, mas também blasfemavam contra a verdade revelada e clara diante dos olhos deles, que eram os sinais que Nosso Senhor e palavras que Nosso Senhor realizava.
acusando de ser instrumento de Satanás. Mas como pode Satanás expulsar Satanás? Pergunta Jesus, aliás, afirma Jesus. Como pode isso? Se uma casa luta contra a outra, será destruída. E é assim que temos visto o mundo, né? Se autodemolir. Infelizmente a igreja passando por tanta confusão, tanta provação, tantos males. Satanás, contra Satanás não prevalece, a casa se destrói. Então a unidade na fé, a unidade na verdade, a unidade da graça que Deus manifesta aos homens. Renegar esta graça é renegar Deus e sua verdade, é pecado contra o Espírito Santo, negar o óbvio, o que nós sabemos que é verdade, mas não queremos aceitar. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Eu estou vendo, eu sei, eu tenho certeza, mas eu não quero crer, eu não quero aceitar. Deus está mostrando para mim, mas eu não quero aceitar. A igreja mostra com sua doutrina, com seu ensinamento, com suas verdades. Eu não quero, eu rejeito. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E são desenvolvidos na verdade, 6 pecados. Desesperada salvação. Eis um pecado contra o Espírito Santo. Achar que Deus não pode salvar. Ou seja, eu sou maior do que Deus. Desespero de salvar-se, não confiar na benevolência divina, no coração de Jesus transpassaram na cruz, e desesperar é um pecado grave contra o Espírito Santo, porque eu não creio que Deus pode me salvar. Eu não tenho mais jeito. Deus não pode comigo. Eu sou maior do que Deus. É orgulho por detrás desse desespero. Achar que Deus não dá conta de me salvar. Pecado contra o Espírito Santo. Presunção de salvar-se sem merecimento. O oposto. Não preciso confessar, não preciso me arrepender, não preciso melhorar de vida, não preciso me converter, não preciso reparar os meus pecados que cometi contra Deus e contra o próximo, não preciso, eu estou salvo, já estou no céu, eu sou santo. Presunção de salvar sem merecer, pecado contra o Espírito Santo. Reconhecer como Adão, eu comi, eu falhei, eu cometi pecado contra ti, como o filho pródigo confessou. Esta é a vontade de Deus, que reconheçamos. Não presumamos achando que já estamos salvos, estamos no céu. Quando somos pó e cinza e nada somos, mais do que pecadores. Depois negar a verdade revelada. Aqui no Evangelho de hoje, Jesus estava mostrando a verdade, revelando o céu para os homens, para que os homens voltassem para Ele, se convertessem e se salvassem. Negar que Jesus é Deus, negar as verdades da santa doutrina, negar os dogmas da Santa Igreja. Eu creio em quase todas as coisas que a igreja ensina, mas isso eu não creio. Então não é católico? Nega as verdades que Jesus revelou, que a igreja ensina como doutrina, é dogma, é verdade de fé. Eu tenho que crer, eu preciso crer, para poder aceitando esta verdade, seguir, fazer a vontade de Deus, me converter e me salvar. Outro pecado contra o Espírito Santo, ter inveja das graças concedidas aos outros. Não alimentar no coração jamais esta inveja contra as graças que Deus concede aos outros nossos irmãos. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, aquela parábola, né? A um dá 2 talentos, a outro 5, a outro 1. E cada um deve frutificar o seu talento, e jamais invejar o talento que Deus deu ao outro. Cada um vai prestar conta diante de Deus, segundo a sua capacidade, segundo a vontade que Deus assim confiou. E ai de nós sacerdotes, né? Ai de nós padres, que tanto Deus confiou. Como será o nosso juízo? Rezar e amar os irmãos, pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, por todos os nossos sacerdotes, para que tenhamos força, coragem, firmeza, e sobretudo união também, na verdade, no amor a nosso Senhor, como dizia há pouco, esta verdade que une, né, a Santa Igreja no único caminho, reconhecer Jesus como Messias, fazer sua vontade e buscar o caminho do céu, pela conversão sincera. Eis o caminho da penitência e da reconciliação. Depois, os 2 últimos pecados que a Igreja ensina contra o Espírito Santo: obstinação no pecado. Quantas almas passam anos e anos sem fazer uma boa confissão, sem lembrar que precisa voltar para a casa do Pai, buscar o sacramento da reconciliação. Obstina-se no pecado e continua no pecado. Mas quando estiver mais velho eu vou me confessar, me arrepender para ir para o céu.
E se não tiver mais tempo? Se não chamar antes? Não sabemos o dia nem a hora. Se Jesus vigiar e ficar atento, porque o dia e a hora verei como ladrão no sono da noite. E assim é, o sono da noite é o sono da morte, que nosso Senhor pega-nos de surpresa. Então, não obstinar-se no pecado, mas buscar o caminho da conversão, como o filho pródigo, repito, e buscar a casa do Pai e reconciliar-se com Deus. E por fim, a impenitência final, morrer impenitente, como aqui escutamos também no Evangelho hoje, esta dureza do coração dos fariseus, dos homens da lei, que conhecendo a doutrina de Moisés, a verdade revelada que nosso Senhor assim deu, não viviam, não queriam viver, a verdade revelada estava diante dos seus olhos, que era Jesus, o Messias, manifestando, revelando a misericórdia e a bondade do coração de Deus, e também exigindo dos homens o caminho da conversão, como disse a pecadora pública, né? Vai, não volte mais a pecar. Se arrependeu, nosso Senhor perdoou. Quem sou eu para te acusar, né? Os pecados foram perdoados, são perdoados. Aliás, vou usar a forma da confissão sacramental. Eu te absolvo teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma do sacramento da confissão, válida, né? Da confissão sacramental. Então, nosso Senhor perdoa para o coração arrependido, contrito, com desejo sincero de não mais pecar e com vontade firme de afastar das ocasiões de pecado. Vontade firme e sincera. Esse deve ser o caminho do penitente que volta à casa de Deus e encontra no coração de Jesus seu perdão e sua misericórdia. Deus não deixa de dar a graça e a absolvição às almas penitentes, às almas que o amam, que desejam amar, aprender a amar a Nosso Senhor, aprender a amar o coração da Virgem Maria, coração imaculado de Nossa Senhora, que tanto sofre pelos pecadores, que tantas blasfêmias, tantas irreverências para com Nosso Senhor, para com também com Nossa Senhora, e seu Imaculado Coração. Disse Nossa Senhora em Fátima, no Imaculado Coração triunfará. Aqui está também no Evangelho, né? A mãe e os irmãos de Jesus. Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus. Quem Pedro fez a vontade de Deus de forma plena, Nossa Senhora nos ensina esta fidelidade, esse amor, esta obediência a Nosso Senhor, os seus mandamentos e as suas verdades. Cumprir os mandamentos de Deus, cumprir o dever de Estado, são o caminho, né? E buscando no coração de Jesus, desejo sempre de o amar cada vez mais, amar o coração de Nossa Senhora, que nos convida à penitência, à reparação e à conversão do nosso coração, rezarmos pelo mundo, rezarmos pela Santa Igreja, rezar por nós, para que sejamos firmes no caminho da santificação, praticando a virtude, abandonando o pecado. Eis o caminho do céu. Não é caminho fácil, mas é o caminho necessário e preciso. É porta estreita, como diz Jesus, capítulo 7 de São Mateus. A porta é estreita, porque a porta larga, o caminho largo, é o caminho do inferno. E quantas almas passam por ela? O caminho largo, o caminho do mundo, né? O caminho fácil de se seguir. O caminho que passa pela porta estreita é o caminho da renúncia, é o caminho do arrependimento, o caminho da contrição, do abandono, desejar com sinceridade amar a Deus, se converter e se salvar. Que a Virgem Maria nos anime nesse propósito firme e sincero que sempre fazemos quando vamos à confissão sacramental, ou toda a missa, quando rezamos o ato penitencial, desejamos que Nosso Senhor nos perdoe de nossos pecados veniais, nossas imperfeições, nossas fraquezas, para que possamos levantar com desejos firmes de caminhar, desejando santificar, e por fim, pela graça e a misericórdia de Deus, alcançar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Que a Virgem Maria nos converta, nos anime, nos dê força, coragem, para sempre amar o seu imaculado coração e o coração divino, o seu divino Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sua Mãe Maria Santíssima, salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.